Jai Hare Krishna. Então, continuando aqui na sequência das perguntas, na live de hoje, a próxima é: se compreender a origem de um anartha ajuda a transpassá-lo? Na verdade, a origem dos anartas é a vida, é a ignorância. A gente pode pensar nisso, né? Agora, como a gente consegue eliminar os anartas? Andando Sankirtana, Sarva Narta Nasha, Sarva Shubhodaya Krishnera Prema. O verso é claro, você tem que cantar o santo nome. Então não adianta você ficar querendo descobrir qual é a origem do meu anarta, né? Você tem um anarta, você começa a pensar no seu anarta, né? De repente você vai para o psicanalista, ou você vai fazer uma regressão, não sei. Você vai ver a origem do anarta é porque em outra vida, não sei. Não tem sentido. É como os budistas falam, né? Acho que Buda, sei lá, fala. Você é flechado, né? Já tira uma flecha, né? Então você começa a perguntar de onde vem a flecha, né? De onde vem a flecha? Será que veio de qual guerreiro? Não. Você deve uma flechada, você tem que tirar a flecha e curar a sua ferida, né? Não ficar perguntando onde vem a flecha. Então, se você tem uma anarta, tem que cantar o santo nome, fazer serviço ao sábio. A única maneira de você eliminar o anarta é essa. Não existe outra maneira. Por isso não adianta ficar descobrindo a origem do anarta. Porque o anarta está aí. E se ele está aí, ele só vai sair se você canta o santo nome. Então, o santo nome é a única maneira, claro, e serviço aos Vaishnavas também, de eliminar os anartas, né? Porque você vai limpar o coração. Você vai limpar, então os anartas eles vão sair, né? E não adianta ficar ter uma visão, discriminar muito, uma visão analítica dos anartas. Isso não resolve, não. Claro, você pode ter um problema psicológico, isso é outra coisa, né? Você vai no médico, isso é outra coisa. Mas os anartas mesmo, os clássicos, né, que nós temos, né? Então a gente tem que tratar com o santo nome mesmo. O santo nome é a única maneira de você eliminar os anartas, né? Não existe outra maneira. Se você quiser terminar com todos os anartas, é através do santo nome. E não precisa saber a origem, né? A origem é o de menos, né? Senão você vai ficar maluco, são tantos anartas, né? Você vai ficar como aí, um quebra-cabeça, querendo descobrir qual anarta que é, qual a origem, de onde vem. Não, na verdade, aceita os anartas, como diz César Maharaj, ele fala, os anartas são como cogumelos, né? Eles não têm raízes profundas, né? Eles estão ali, mas vão sair facilmente. Vocês veem que eles vão ficar ali por muito tempo, né? Eles vão sair. Agora a gente que se desespera com os nossos anartas, né? Então você não pode se desesperar com o anarta seu. Tem que entender que isso é uma fase, né? Uma fase que pode demorar muitas vidas, inclusive, né? Para eliminar esses anartas, talvez você tenha que levar 2, 3, 4, 5, 10 vidas para tirar esses anartas. O que vai fazer? Tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência com os nossos anartas, né? Mais do que saber a origem deles, é ter paciência com os anartas. Não se desesperar. E cantar o santo nome. Entender que se eu canto todo dia, se eu canto, os anartas eles vão embora. Eles vão desaparecer. Essa é a ideia. Jai Hare Krishna. Márcio dos Santos pergunta como lembrar as vidas passadas e se isso é importante. Lembrar as vidas passadas? Mas Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Para Arjuna, né? Quando Krishna fala para Arjuna, eu já falei o que eu estou falando para você, né? No Bhagavad Gita, né? Ele fala, né? Evam parampara praktanimam, né? Ele fala esse verso, bom, ele já falou outros versos, né? Ele vai falar que ele já, toda vez que o Bhagavad Gita se desvirtua, né? Ou seja, que se perde a essência do Bhagavad Gita, Krishna ele vem e ele fala o Bhagavad Gita de novo, né? Krishna explica isso. Ele falou, eu falei isso antes para o Deus do Sol, né? E aí Arjuna pergunta para ele, mas como é isso, né? Como você falou para o Deus do Sol? E Krishna fala, você estava junto comigo, Arjuna, mas você não se lembra, né? Eu já falei isso antes.
em outras vidas eu falei, mas você não se lembra, mas eu me lembro de tudo, eu posso me lembrar de todas as vidas, né? Você não se lembra das vidas passadas. Então, quando a gente abandona o corpo, né? Quando o corpo sutil, o Linga Sharira, né? Que é composto do Antakarana, né? A gente pode falar, né? A mente, a inteligência, o ego, né? E a alma, né? Eles, Manas, Buddhi, Chitta, Rankara, quando eles saem do corpo, você esqueceu tudo, você não lembra de mais nada. Alguém fala assim, não, mas eu me lembro, né? De alguma coisa, tudo pode acontecer, mas é uma coisa rara, é uma coisa... Tem algumas exceções, assim, mas não é a vida toda, não são todas as vidas que você vai se lembrar, né? Isso não tem a importância, não tem muita importância também não. Na verdade, o melhor isso é uma bênção a gente esquecer das outras vidas, né? Imagina você está cantando o Santo Nome, e aí de repente vem alguns pensamentos dessa vida mesmo, das besteiras que você fez nessa vida, né? Você já fica chateado. Imagina se você lembrasse de 300 vidas antes, né? Seria muito mais difícil quando você canta o Santo Nome. Então, o melhor é esquecer, né? Porque as outras vidas, elas não vão te ajudar muito, né? Assim, claro, você recebeu, é aí que talvez em outra vida que você recebeu aí você conseguiu um sucrite, né? Um crédito piedoso para se conectar com os devotos, tudo bem, mas você está saindo agora nessa vida, quando você começa a praticar o Bhakti, significa que você está saindo do Maya Sansara, está fugindo disso. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Divana. Então, imagina, é muita boa fortuna, né? Você está vagando aí nos universos, né? Planetas superiores, inferiores, intermediários, e agora você está saindo deles. Imagina. Então, você tem uma boa fortuna, você recebe, né, a misericórdia do Guru e de Krishna, Guru Parshadepoi Bhaktilata Bidya. Você recebe a capacidade de praticar serviço devocional, né? Agora, só que pensar em outras vidas, lembrar de outras vidas, isso não tem a menor importância, né? Só atrapalha na realidade, né? E como você vai fazer isso? Não tem jeito. Claro, você pode falar, tem uma pessoa aí que faz uma regressão, que consegue ver o que eu fui em outras vidas, tudo bem. Mas é difícil uma pessoa fidedigna, né? É difícil, né? Geralmente, quando se faz essas regressões, você foi um príncipe, um rei, né? Você lutou na guerra tal, você, né, foi ninguém fala que você foi barata, rato, ou que você, né, sei lá, foi um cara muito mal, né? Ninguém tá falando isso pra você. O pessoal tá falando, ou seja, o que eles estão dizendo é que você, né, foi glorioso, né? E agora você ninguém falou que você foi escravo, né? Ninguém fala isso. Só estão falando das coisas assim, para te impressionar. Geralmente é tudo furada, né? Ou seja, enganação. Geralmente é enganação. As pessoas que falam, né, das outras vidas para você, elas realmente não sabem o que estão falando. E às vezes, porque geralmente nessas sessões assim, né, tem a influência, né, de lutas, né, assim, de seres sutis, né, que conseguem, né, acessar alguma coisa, assim, isso sim. Mas eles também podem brincar, podem se equivocar também, né? Então não tem nada certo. Agora, claro, uma pessoa ou outra, aí você pode pegar aí, sei lá, 1 em 1 milhão, e talvez ele tenha esse dom de chegar e falar para você o que você foi em outras vidas, enfim, falar certinho, né? Talvez tenha lá nos Himalaias, mas geralmente essa pessoa não vai sair dos Himalaias, ela vai ficar lá. Ela não vem aqui, não vai cobrar, né? Não vai cobrar uma sessão de você, isso não existe, você faz justiça. Mas se você encontra uma pessoa assim, que tem poderes místicos, né, que vai te falar, sei lá, de outras vidas, né, qual a importância disso? Já foi passado. O passado não existe. Para o Bhakti é só o presente, nem o futuro existe. O futuro é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. E o passado já foi, ou seja, não tem a menor importância, né? Então, querer saber o que você fez, o que você realmente foi em outras vidas, é uma perda de tempo desnecessária.
Já, irmão. A próxima pergunta é se um guru pode entregar a perfeição para um discípulo e, de certa maneira, levá-lo até Goloka, mesmo que seu coração não tenha se purificado completamente. Poder pode. O guru pode te dar a perfeição. Mas, assim, normalmente não é assim, né? Normalmente você tem que fazer sua parte, né? Ou seja, o guru, como os Goswamis, eles citavam um verso, né, muito famoso, né? No verso do Bhagavad, eles citaram muito esse verso. Tajmad Gurum Prapagita Jivinasu Shreya Utamashadepade Nishnata Brahmanil Paschamashrayam. Nesse verso explica a qualificação do guru e do discípulo. Ou seja, então, o guru tem qualificações, o discípulo também tem que ter qualificações. Ou seja, não é só o guru que tem que ser qualificado. Eu me iniciei com, sei lá, Prabhupada Bhaktisiddhanta, sei lá, uma coisa assim. Iniciei com Mahabhagavata lá, Radhakunda, não sei o que. Mas e daí? Ele canta 192 voltas de japa, tudo bem, ele já sabe o seu corpo espiritual, mas e você? O que você está fazendo? Então o discípulo ele tem um caminho longo, né? Então, geralmente é uma combinação, né? Ou seja, o guru ele é puro, né? Claro, o guru tem que ser genuíno, claro. Ele tem que ter o conhecimento das escrituras, ele tem que estar praticando, né? Ele tem que tolerar os impulsos, né? Os Rupa Goswami, Vacho Vega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Dhanapashta Vega, ele tem que tolerar esses impulsos, né? Da fala, da língua, do estômago, genitais, etc. Da ira, controlar a mente também. Então, ou seja, isso que se espera de um guru, né? Externamente, porque internamente você não pode saber, é difícil você... porque, por exemplo, o seu guru pode falar que ele está lá no Vansivata, né? Ele pode te revelar a identidade espiritual dele para você, e você pode falar isso para todo mundo, mas quem vai provar isso? Ninguém vai provar. Então, externamente, quais são as características dele? Então, o que a gente vai analisar, o que o discípulo analisa, né? É isso. Se o guru tem o conhecimento das escrituras, se ele aplica esse conhecimento das escrituras, se ele tolera, né, os impulsos, né, das demandas, né, como eu falei. Aí sim, então esse é um guru genuíno. Tá? E o discípulo, o que o discípulo vai fazer? Ele precisa se qualificar também. Assim. Agora, por exemplo, você viu o cara de Abhirantaku, né? Abhirantaku. Ele é um vaqueirinho, né? No Goralila, ele tinha um chicote. Com um chicote, ele dava uma chicotada em alguém, essa pessoa ganhava prêmio. Ele chegava lá, te dava uma chicotada e você ficava com prêmio. Então você já conseguiu a perfeição por levar uma chicotada do Abhirantaku. Mas geralmente não funciona assim, né? Que o guru vai lá, bota a mão na sua cabeça e você vai lá para o mundo espiritual. Agora, por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele prometeu, né, que todos aqueles que seguirem as suas instruções, eles iam conseguir, iam para Goloka Vrindavan. Ele prometeu, ele fez uma promessa. Né? Mas aí ele falou que seguissem as suas instruções. Né? É diferente. Né? Não é que, por exemplo, se não segue nada, né? E aí ele vai achar que vai... Não, é muito difícil. Né? Agora, claro, tem Kripasida, né? Ou seja, a misericórdia, você se tornou... você conseguiu a misericórdia, você conseguiu a perfeição pela misericórdia. Sim, é como ganhar na loteria, entende? Você, você ganhou na loteria e você ficou rico, né? Mas quer dizer, então não vou trabalhar mais, só vou jogar na loteria. Não, você vai trabalhar. Aí, de repente, você ficou rico, assim, sei lá, ganhou uma fortuna, e tudo bem. Então, o Siddha, que vem por Kripa, ele é até mais, né, assim, poderoso do Siddha que vem pelo Sadhana. Tudo bem, mas o caminho é o Sadhana, não é só o Kripa, né? Não tem como, né? Então, geralmente, é através do sadhana que você vai alcançar a perfeição. Então, o coração seu tem que ser puro. Né? Você não pode chegar lá em Goloka Vrindavan com o coração contaminado. O guru vai te levar lá. Vai. Então, o que acontece? O que acontece geralmente é que você vai ter outra oportunidade. Por exemplo, o guru te deu a misericórdia. Sei lá, seu coração está impuro. Assim, você não vai para o Goloka Vrindavan. Assim, tá. Mas
Mas aí o Guru te deu a misericórdia. E aí, como você faz, né? Então tem essa história de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Uma história muito famosa, um templo em ação, onde um discípulo, né? Uma pessoa se iniciou, um devoto, ele se iniciou com Prabhupada Bhaktisiddhanta sem a permissão da esposa dele, né? Uma coisa assim. E quando ele se iniciou, ele não conseguia praticar, porque a esposa dele fez a vida dele infernal. Ele não conseguia praticar nada. Então, ele ficou muito em depressão, e ele acabou abandonando o corpo, né? Assim, prematuramente, e foi para a morada de Jamaraj. Então isso é uma coisa que aconteceu mesmo, não é uma história, não é invenção, não. E ele foi para a morada de Jamaraj, e na verdade, porque na realidade, quando ele abandonou o corpo, e quando eles foram cremar o corpo dele, né? Porque geralmente nos crematórios eles deixam assim como um bambu, um pedaço de pau assim, perto onde eles cremam o cadáver, porque geralmente não, às vezes acontece que um Bhuta, né, um ser sutil, entra no corpo da pessoa que está morta, fala, mexe o braço, uma coisa assim. Eles pegam um pau, batem assim, o Bhuta sai, queima o corpo. Bom, isso se fala. E ele, no momento que ele ia ser cremado, ele levantou, né? E aí todo mundo ficou, eles pegaram o pau para bater nele, né? Ele falou, não, sou eu mesmo. Ele falou o nome dele, ele falou, eu fui para a morada de Jamaraj. Chegando lá, Jamaraj perguntou para mim, né? Ele falou, mas peraí, eu não estou vendo teu sadhana, né? Assim, eu vejo que você é um devoto, mas você não tem sadhana. O que aconteceu? Você não tem sadhana? Aí ele explicou, não, eu não consigo praticar. Ele falou, você é discípulo de quem? Associado de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele falou, Jamaraj prestou reverência para ele, falou, então você tem que voltar. Por quê? Prabhupada Bhaktisiddhanta ele prometeu que se a pessoa quisesse seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele ia conseguir alcançar o Loka Vrindana. Então ele voltou. Só que ele voltou, e aí e nesse momento, né, a família foi abraçar ele, ele falou, não, agora eu morri, não tem mais, não quero saber de ninguém mais. Então ele pediu, né, que fossem lá pegar uma japa para ele, né, as cantes, e ele foi embora, sei lá para onde, e foi praticar. Ele praticou por 12 anos, ele cantou 64 votos, uma coisa assim, depois ele abandonou o corpo, e aí foi a Goloka Vrindana. No caso de Ajamil também foi a mesma coisa, né? Ou seja, ele chamou, mas ele estava lá, ele tinha, sei lá, ele era um velhinho, né? Ele tinha um filho novinho, ele era casado com uma moça, assim, um casamento assim meio estranho, ele era um brahmana antes, mas ele bebia muito, roubava, tinha um casamento muito impuro, enfim, não era um casamento assim, bom, falaram que era uma prostituta, mas eu acho que era mais uma namorada dele aí, que não era casado, assim, enfim. E ele acabou também no momento da morte, né? Ou seja, os Vishnudus vieram os Jamadutas pegar ele, né? No momento da morte, os mensageiros de Yama, né? De Jamaraj, eles vêm levar o corpo sutil. E aí apareceram os Vishnudus, por quê? Porque ele tinha falado Narayana, né? Era o filho dele, chamava Narayana. Daí o filho estava brincando com uma bola assim, batendo a bola no chão, ele viu isso e falou Narayana, Narayana. E aí, nesse momento, aí teve uma discussão entre Vishnudutas e os Jamadutas, enfim. No final, os Vishnudutas venceram, porque ele falou Narayana. Só que os Jamadutas, né, os mensageiros de Jamaraj, falaram, mas poxa, como é isso? Ele peca a vida toda, o cara bebia, casado aí, uma relação ilícita, ele comia carne, fazia toda besteira, fumava, enfim. E ele vai ele é liberado só porque falou Narayana, né? Aí foram conversar com o Jamaraj, e o Jamaraj falou, não, vocês não podem, você falou Narayana, né? Enfim. Isso foi como uma namabasa, né? Shanketa, um tipo de namabasa, né? Shanketa Parihasava é a primeira, Shanketa. É como se você... E é uma namabasa, não é o Shuddhanama, é uma sombra do nome, mas é sutil de certo efeito, né? E o que aconteceu? Não é que ele foi lá para
para Vaikunta, sei lá. Não, ele teve que ir para Haridwar, 12 anos praticando, né? Aí ficou 12 anos praticando, depois ele foi. Então, ou seja, a ideia é essa: se você tem um coração impuro, o Guru te dá misericórdia, mas não vai ser imediato, você tem que purificar isso, não tem jeito. Né? Quando fala assim, não, o filho de Prabhupada, o Swami Maharaj Prabhupada, sei lá, o que aconteceu com ele? As escrituras falam, o filho de um devoto puro, ele vai para Goloka Vrindavan, ele é liberado também. Se fala que um devoto puro libera 100 gerações, então todo mundo foi liberado. Mas não é na hora, não, eles têm que praticar, então eles têm a oportunidade de nascer numa vida, praticar, depois alcançar a liberação. Já era bom. A próxima pergunta é do Prabhu Sundar Krishna. Ele pergunta: Jai Gurudeva Pranams, por favor, o senhor poderia falar sobre o medo e como deve ser a nossa atitude perante o medo sendo um Vaishnava? O único medo que você tem que ter é medo de ter medo. Você não tem que ter medo, na realidade. Né? Ou seja, porque o medo, ele paralisa. Né? Então, esse realmente, o medo é algo relacionado muito a tamaguna. Né? Agora, claro, que existe um medo que te ajuda nas coisas. Né? Por exemplo, você entra num carro, né? Você fala, não tenho medo de bater com o carro, então não boto cinto de segurança. Eu vou andar 200 por hora porque eu não tenho medo. Não é isso. Isso é responsabilidade. Ou seja, o medo é uma atenção que você tem uma certa atenção para fazer as coisas com atenção. Mas você não tem que ter medo, porque a fé é a ausência do medo. Né? Ou seja, por exemplo, como você pode acabar com o medo? Estando perto de pessoas que não têm medo, que têm fé. A fé, imagina, uma pessoa que tem fé, ela não tem medo de nada, né? Então, às vezes você começa a praticar a vida espiritual, né? Aí você tem aí você começa, geralmente existe, por isso que Rupa Goswami, né, ele vai falar, né? Nablashita Shumyang na Karma Navritam no Kolena Krishna no Shilam Bhakti Uttam. Ele vai explicar o que é o Bhakti Uttam, esse Bhakti mais elevado. Por quê? Porque Gyana e Karma, eles começam a confundir um pouco a nossa prática. Né? Então, se você tem muito desejo, né? Você está praticando com muito desejo, isso é Karma. Né? Então você está praticando e tem muito desejo. Você está praticando e tem desejo de ser liberado. Né? Você começa a praticar, você pensa, não, eu quero ser liberado, eu não quero nascer de novo, eu não quero ir para o colégio, eu não quero, sei lá, essa coisa toda. Levar merendeira, ficar lá no celular, eu não quero isso. Né? Você pode pensar isso, né? Eu não quero ser criancinha de novo, né? Não quero usar fralda, então eu não quero mais nascer no mundo material. Então você pode pensar nisso, né? Então você tem medo de nascer de novo, né? É um medo relacionado ao Gyana, um pensamento Gyana. Mas um devoto, quando ele começa a praticar, para ele não importa, ele pode nascer de novo. Eu posso nascer de novo como um cachorro, como um gato, como um verme, sei lá, no excremento, como um mosquito, não sei, mas na casa dos devotos. Assim ele pensa. Porque aí eu vou poder servir os devotos. Então ele perde o medo, entende? Então o devoto ele não tem medo, ele não tem medo de morrer. Ou seja, claro, se você vem me matar, eu vou tentar me defender, natural. Ou seja, porque existe uma propensão a gente tem essa propensão a se defender, assim. Isso é arta, né? É uma coisa que a gente tem, todo mundo tem. Então você não quer sofrer, né? Lógico, né? Você está doente, você vai para o hospital, você tem um medo da morte, é uma coisa que você tem, né? Todo mundo tem medo da morte. É uma coisa assim que todo mundo tem. Até o pessoal brinca, diz que você é ateísta até que você entra na UTI, ou você entra, sei lá, acontece, você está lá no hospital e você deixou de ser ateísta. No sentido que o medo, né, faz você também se aproximar de Deus. Né? Só que a gente precisa tirar isso. Né? Como a gente tira o medo? É isso, através dessa firme convicção. Né? Shraddha Shabe Vishvasabhari Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kalesava Karma Krita Roy. Então você precisa o quê? Você precisa de uma fé assim, consistente mesmo. Você tem uma fé assim que realmente eu vou fazer isso
porque não tenho medo de nada, Cristo vai me proteger. Né? Então é isso, para você perder o medo, você precisa se render. E aí você se rendendo, né? Quanto mais você se rende, né? Menos medo você vai ter. Porque você entende que alguém vai cuidar de você. É o que Cristo fala no final dessa área da arma para entregar, na verdade, ele fala, abandona tudo, né? Simplesmente se renda a mim, ma chuchará, não temas. Ele fala, não tenha medo, não tenha medo de nada. Imagina, eu vou te proteger. E aí? É isso que a gente quer, né? Então é através de sadhusanga que você perde o medo. Por quê? Porque através de sadhusanga você desenvolve shraddha, você desenvolve fé. E a fé é o contrário ao medo, né? O medo paralisa. Por exemplo, quando Arjuna, a ilusão de Arjuna, né? Esse é Vishada Yoga, né? Que é o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, né? Arjuna está plano, ele está em ilusão, assim, tá uma coisa assim, estranha. A vida de Arjuna está estranha. Ele era um guerreiro, um kshatriya, havia derrotado já os Kurus em outro momento, ele havia lutado já com os seus gurus, todo mundo, com o seu avô. Não tinha motivo dele ter medo, né, assim, mas ele ficou com medo, ele ficou em dúvida, né, medo, dúvida. Ele não queria estar com sentimentalismo, né. Essa ilusão, claro, foi o Krishna que fez tudo isso, a gente entende isso, mas era um momento importante. Ele imagina, ele falou, o Gandiva, né, o meu arco escorrega da minha mão, imagina, ele queria ser um mendigo, Arjuna não queria ser mendigo, queria ser sannyasi, ele não queria, ele falou, prefiro passar fome, prefiro pedir esmola do que matar o meu avô. E o Krishna está falando, mata o seu avô, mata ele, mata o seu guru, né, imagina. Dronacharya, né, que era tão querido para Arjuna, Dronacharya, Bhima, Bhishma, Dronacharya, eles criaram a Arjuna, Arjuna tinha um carinho muito grande por eles, né? Não queria matá-los, né? E ele sabia que ele ia ter que matar. Mas Krishna fala que você não mata, você não morre, você não é alma. Enfim, Krishna fala muitas coisas para Arjuna, né? Para estimular a fé de Arjuna. Agora o que Krishna queria é que Arjuna fosse devoto mesmo, porque na realidade em algum momento Arjuna ele ia decidir para lutar, porque ele era um guerreiro, né? Um guerreiro ele sempre vai lutar. Essa é a natureza. A gente tem a tendência a seguir a nossa natureza, né? E a natureza de Arjuna era um guerreiro. Se fosse Uddhava, diz que Uddhava ia meditar, ele ia praticar Jnana, né? Ele era muito Shastra Yuki, era uma pessoa assim, muito qualificada intelectualmente, né? Mas Arjuna. Então, para tirar o medo, é isso. O medo é um sadhusanga e desenvolvemos shraddha, fé. Já era, Krishna. A próxima pergunta é do Márcio. Ele pergunta assim: eu tenho outra dúvida. Andar em volta da Tulasi, cantando, prestando reverências para Tulasi, os karmas serão perdoados? Sim. Se você circunbula Tulasi, né? Tem até um mantra, né? Que a gente não canta esse mantra, né? Por isso eu nem sei esse mantra, né? Jani Kama. É um mantra que a gente se canta, né? Na verdade, em outra missão você canta ainda, né? Que fala, né? Por você circunbular tudo, assim, todos os seus pecados serão destruídos, inclusive o pecado de matar um Brahmana. Não existe coisa mais pecaminosa do que matar um Brahmana, não existe. Então, você vai acabar com os seus pecados, né, por você circunbular tudo bem. Por quê? Porque você é muito poderosa, é mais querida de Krishna, Tadya Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata, né? Ou seja, ela é conectada a Krishna assim, de uma forma muito forte, né? Então, quando você canta perto de tudo, se você quer cantar de forma pura, quando o Shastra diz, se você canta uma volta perto de Tulasi, equivale a 4.
4, né? Tem um valor de 4, que está perto de tulas. Então, assim, aí eu penso assim, então eu vou cantar 16, é como se eu estivesse cantando 64, né? E aí começa, mas não é essa mentalidade que a gente quer, não é isso. Não é você, por exemplo, eu quero acabar com os meus pecados, por isso eu vou cantar perto de tudo, eu vou circunambular tudo. Não, isso não é assim, é errado. Por isso, Cícero Maharaj, até ele proibiu essa canção, que os devotos cantavam, né, circunambulando tudo, assim. Ele falou, não cantem isso é karma kanda, né? Então ele falou que não era para cantar esse tipo de canção, porque realmente desenvolve a mentalidade de você esperar algo material de tudo, assim, né? Porque, por exemplo, eliminar pecados, né, que ações pecaminosas, isso é material. Agora, claro, é muito potente tudo, assim, é muito poderosa, né? Então, por exemplo, se você você vê lá o Hari Bhakti Vilas, ele fala, se você tocou em tulas, não sei quantos milhares de pecados são eliminados, né? Você jogou aguinha em tulas, você vai conseguir liberação, você vai para não sei o que. São assim os méritos, né, de você adorar tulas, assim, de você cantar perto de tulas, assim, tocar em tulas, olhar para tulas, assim, é uma coisa incrível, assim, é absurdo, absurdo. Então eu penso assim, então eu vou cantar perto de tulas, só preciso de tulas, não preciso mais nada, né? Não preciso peregrinar, não preciso fazer paríkrama, não preciso estar cansado, não é isso. Você precisa de satsang, você precisa fazer paríkrama, ou seja, ir aos locais sagrados, você precisa disso também, né? Você precisa ir a locais sagrados, que são os templos, são onde os Vaishnavas estão reunidos falando Harikatha, isso é local sagrado, né? Então, com certeza, Tulasi elimina os pecados, sim. Se você cantar perto de Tulasi, você vai ter um benefício maior, né? Por isso se recomenda, bota Tulasi para você cantar. Não tem Tulasi, bota uma foto dela, não tem problema. Porque a foto de Tulasi não é diferente de Tulasi. Por isso que a gente canta na japa de Tulasi, né? Só de você tocar em Tulasi, isso tem muito poder, né? Você está cantando na Mabassa, está cantando, pensando nada a ver, você está agarrando Tulasi, então isso já chama a atenção de Krishna. Então por isso a gente entende o poder de Tulasi, claro, de eliminar os pecados, de pegar as escrituras assim, se eu pego lá vários, eu posso pegar lá, consultar o Hari Bhakti Vilas, né, que é o livro de Sanatana Goswami, e te mostrar vários benefícios de você molhar Tulasi, plantar Tulasi. Você vai falar, não precisa fazer mais nada, é só cuidar dessa plantinha e acabou. Só que não é isso. A gente não está querendo desenvolver uma mentalidade, né, só karma kanda, né? A gente está querendo servir os Vaishnavas, e Tulasi é um Vaishnava de certa maneira. Tulasi, ela é uma Shakti e também pode atuar assim como um Vaishnava, né? Assim, então ela está ajudando você a entrar em Vrindavan, ou seja, ela está ajudando você a praticar, né, o seu Haribhajan, ela vai te dar muito poder. Então a gente tem que ter muita fé em Tulasi, muita fé. A nossa fé em Tulasi tem que ser uma coisa assim absurda, né? E, entretanto, a gente não pode ficar querendo eliminar pecado por estar perto de Tulasi. Não, agora eu vou circunambular Tulasi, meus pecados vão acabar. Vão acabar. Só que a tendência a pecar não vai acabar. Esse é o problema. Se você circunambular Tulasi só pensando que seus pecados vão acabar, você ainda vai continuar com vontade de pecar, né? Então, o Bhagwan deu exemplo, como se você cortasse os bambus, né? Você cortou o bambu, mas depois eles vão nascer de novo, quando vier a chuva, né? Mas se você pensa só dessa maneira, é errado. Tem que pensar, eu vou cantar perto de Tulasi, eu quero desenvolver devoção a Krishna, né? Tulasi vai me ajudar muito, então é isso que a gente pensa. Jai, Harimon, Hare Krishna. A próxima pergunta é do Instagram Sadhu Sangha Virtual. Pergunta assim: Hare Krishna, reverências Maharaj. De onde vem a perturbação? A perturbação vem da mente, com certeza. Ou seja, é a mente que cria isso, né? Você fica perturbado, né? Você se perturbar
pelas dualidades, né? Felicidade, infelicidade, isso é a mente. A mente é a raiz disso, né? Shuka Dukkha Pradona Niya, né? Ou seja, a mente ela vai criar felicidade e infelicidade, né? Mitrodasina Ripavaha, ela cria essa tendência, né, de achar que tem inimigos, amigos, pessoas neutrais, né? A mente te leva no futuro, né? Shankalpa, Vikalpa, aceita, rejeita. Imagina, essa é a natureza da mente, né? A mente ela é responsável por todas as suas perturbações, pode ter certeza. Tudo está na mente. Ou seja, a sua perturbação é mental, ou seja, é a mente que fica perturbada, né? Por exemplo, às vezes você consegue, né? Sei lá, vou falar uma coisa. Tem gente que não consegue falar em público, né? Não consegue. Por quê? Porque tem uma perturbação mental. Ele sabe falar, ele domina o assunto, estágios, né? Então a perturbação é uma coisa natural. A gente tem que tolerar isso, como o Krishna fala, né? Tiksha. Você precisa tolerar essas investidas aí da isso, você está pegado ao corpo, né? Assim, lamentação. Então como você vai adorar a deidade desse jeito? Não tem como, né? É uma coisa meio óbvia, né? Mas aí também fala, os Shastras falam, quando nasce alguém na sua família, você está contaminado também. Aí você fala, mas como isso? Você pensa assim, não, ele nasceu, né? Nasceu alguém, né? E por que um menino nasceu, por que vai contaminar a minha família, né? Aí você pensa assim, não, mas quando a criança nasce, tanto é que na cultura védica, a mãe ela entra num quarto à parte para ter o filho, né? Parto, né? E ela fica lá um mês, sei lá, uma coisa assim. Eles não tiram ela dali, é uma coisa mais ou menos assim. E aí se fala que a família toda se contaminou, né? Aí você pensa assim, mas será porque, tem um sangue, né? Porque quando o filho nasce, vem com muito sangue, aí você pode pensar assim, então aí contaminou tudo. Mas como contaminou tudo? Contaminou a mãe, né? Mas será que contaminou o pai? Contaminou os tios, né? Estranho isso, né? Mas o que é? Se explica que pela felicidade excessiva de nascer quando o filho nasce, você se contamina também. Você não pode adorar a deidade, porque sua mente vai ficar perturbada. Você entendeu o sentido da coisa? Por exemplo, se alguém morre na sua família, você ficou contaminado. Você não pode adorar a deidade. Você ficou lamentando muito, sofrendo muito. Então você tem que passar por um período de descontaminação, para passar o luto, né? Os mortos vão rápido, né? Depois de um mês já você não lembra mais, é uma coisa assim. E quando alguém nasce, você vai ficar muito feliz, eufórico, uma coisa assim, né? Normalmente. E você ficou contaminado, você não vai pensar. Amanhã você nem está pensando em cantar japa, não está pensando em concentrar em nada, entendeu? É assim. Depois você vai deixar de ser devoto. Mudar o nome da Índia, né? A Índia, que antes chamava-se Bharatavarsha, né? E agora foi os ingleses, né? Uma certa influência dos ingleses, parece. Mas por que a Índia se chamava Bharatavarsha, né? Por Bharat Maharaj. A história de Bharat Maharaj é muito incrível, né? Porque ele era um rei muito poderoso, um rei santo, assim, isso é incrível. E ele abandonou todo o seu reino, né? Tudo. Ele era tão famoso, essa sua renúncia, a sua prática espiritual, apesar de ser um rei, né? Ele abandonou todo o seu reino, todas as suas esposas, sei lá, toda a sua família, para praticar bhajana, para praticar serviço, né, interno, né, para meditar em Krishna, né? Foi para a floresta. E aí ele ficou, ele teve um bhava, né? Ele já estava em bhava, ele tinha emoções, né, espirituais, né? Bharata Maharaj, né? E aí a Índia ficou tão famosa, ou seja, esse local, Bharatavarsha, devido a ele, né, em homenagem a ele, né? Claro que aconteceu uma coisa um pouco diferente com ele, foi que no momento ele se apegou a um animal, né, um veado, porque um antílope, né, sei lá, uma veada,
ela tava pulando um buraco assim, e quando ela pulou o buraco, ela caiu morta e nesse momento nasceu um filhotinho. Ele cuidou do filhotinho, o tigre perseguia ela, né? Ele cuidou do filhotinho e ele se apegou muito a esse filhotinho, né? Então ele chegou um momento que ele nem praticava mais, ele esqueceu de cantar o gaita, uma coisa assim. Foi uma pegada, um animal, né? E no momento da morte ele acaba pensando nesse animal, né? Porque ele estava caminhando e ele estava pensando que o animal esse antílope tinha fugido, e ele começou a pensar nele, tropeçou, bateu, caiu com a cabeça. Ele, na outra vida, ele nasceu como animal. Imagina, essa é a história dele. E aí, nessa vida, como animal, ele tinha um ouvido muito bom, porque os veados têm um ouvido muito bom, né? Os antílopes. E ele ficou só ouvindo o harikatá e comendo praxadas. Ele lembrava de outras vidas também. E na próxima vida ele nasce como Jada Bharata, né? Ele nasce numa família bramínica, mas aí ele acaba abandonando tudo. Assim, ele não quis, né, praticar aprender nada, porque ele se lembrava das outras vidas, não queria perder tempo, nem com aspectos bramínicos, né? Ele ficou como vagando, como um louco. Assim. E no Bhagavata conta a história dele, assim, é muito famoso isso, imagina. E aí tem vários passatempos, um passatempo que é Kali, né? Ou seja, que ele é pego, né, por os adoradores de Kali, que querem oferecer uma pessoa assim, que às vezes eles oferecem seres humanos, né, para Kali. É um desvio, isso, Kali não aceita isso nunca, assim, mas é um desvio que eles têm. E aí pegaram ele. E se ele falasse um verso, eles iam soltar, mas como eles só querem pegar uma pessoa que seja um touro, que parece um animal, uma coisa assim. Ele não falou nada, ele só ficou pensando em Krishna, que Krishna ia protegê-lo, né? E nesse momento, Kali sai da deidade, né? E corta a cabeça dos ladrões, é incrível isso. E aí um momento ele está andando, né? E ele está andando e ele encontra um rei, né? O rei que era carregado num palanquim. E um dos carregadores do palanquim havia se machucado, né? Não podia carregar o palanquim. E aí pegaram o Jada Bharata, porque ele era muito grande, muito forte. Ele foi carregando, só que quando ele carregava o palanquim, ele não queria pisar nas formigas, né? E aí ele desviava das formigas, o rei começou a reclamar. Reclamava, por que está balançando tanto, né? Aí os outros carregadores deduraram o Jada Bharata. Falaram, Jada Bharata. É ele que está, né, carregando isso aí, ele está desviando, eu não sei porquê. Aí o rei pergunta para Jada Bharata, ei, você é tão forte aí, o ombro está doendo muito, seu ombro dói muito aí, você não consegue me carregar? Ele falou, não, meu ombro não dói tanto quanto a sua ignorância. Coisa. Você não é um rei, eu não sou um carregador do rei. Aí começou a pregar, e o rei, Raghunanda, né? Raghunanda ficou, o que é isso? Ele desceu do palanquim, prestou reverência, né? Ele falou, eu tenho mais medo do trovão, eu tenho mais medo, não tenho tanto medo do tridente de Shiva quanto cometer uma Vaishnava parada. Esse é um devoto. Aí se rendeu a Jada Bharata. A Jada Bharata começou a pregar para ele, se tornou orgulho dele. Então, Jada Bharata, Bharata Varsha. Então, ainda Bharata Varsha não é uma coisa material, assim. Claro, você vem aqui, você vê muitas coisas, você vê muitas deidades, mas o mais importante é a associação com os sábios. Então, nessa viagem, realmente, o que marca a gente é essa associação que a gente tem com os pássaros Bhakti e Bodhana do Shamaraj. Porque é uma coisa muito... É o que dá vida, né, ao dança sagrado. Né? Se você está num dança sagrado e você não está conectado com o sábio, né, de coração mesmo, você é como uma vaca que está no dança sagrado. Você vê no dança sagrado, vê vaca, a vaca está aí. Mas a vaca não está escutando Harikatha, a vaca não está cantando Mahamantra, a vaca não tem consciência. Então essa conexão com o sábio é incrível, né?
E muitas coisas aconteceram, assim, que ficaram na nossa memória, assim, na nossa lembrança, que em algum momento a gente vai falar, porque, né, algumas coisas que a gente observa, né, assim, coisas externas, né, mesmo, né, que nos ajudam, né, internamente. Né. Mas geralmente o que mais marca mesmo é a ação do samba. Né. Por exemplo, ontem a gente foi em Dhameshwara, né, e a gente tinha um dia em Dhameshwara, um local onde a deidade de Mahaprabhu está ali. Né. Ela foi esculpida a pedido de Vishnupriya, aqui em Mayapur, né? Em Mayapur, essa deidade foi esculpida. O Vishnupriya orientou lá o escultor para esculpir essa deidade. O Vishnupriya adorava essa deidade. Quando o Mahaprabhu tomou sannyas, o Vishnupriya, de manhã ela pegava um montão de arroz, assim, e botava uma panela vazia, e ela cantava, ela estava chorando o tempo todo. Né? Ela chorava e pegava as sandálias de Mahaprabhu, botava no peito assim, chorava. Mas ela pegava um grãozinho de arroz e cantava o Mahamantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare, e botava na panela. Depois cantava, pegava outro, e assim, e tudo que ela conseguia cantar é o que ela ia conseguir comer. Então, depois que ela foi embora, eles levaram essa deidade para Nova Delhi, e ela fica lá, Dhameshwara, né? E as sandálias de Mahaprabhu foram para lá também. Né? E a gente, um dia desse, a gente foi lá, a gente queria tocar a cabeça, né, na sandália, né? A gente queria botar natural. A gente queria ter essa misericórdia. Só que quando a gente foi lá, geralmente essa sandália está escondida, né? Ela está lá no altar, está fechada. E a gente foi lá nesse dia, estava fechado, e a gente ficou meio frustrado. Assim. Aí ontem a gente ia para um local diferente, que era o Samadhi Narayana Maharaj, a gente tinha visto o Samadhi Narayana Maharaj, e eu pensei, vamos lá, no Dhameshwara. A gente foi caminhando, circumulou o templo e o pessoal foi embora, né, assim, porque eles acharam que eu já tinha ido embora, né, mas não, eu estava lá. Aí eu pensei assim, vou lá no altar. Né. Quando eu fui no altar, a sandália estava lá, de fora, assim, ela estava assim, na grade, assim, tinha uma gradinha, né, ela estava lá, se eu quisesse, enfiava no bolso. Eu não queria isso. Aí eu cheguei e chamei eles, vem gente, a sandália está aqui, vamos tocar nela. Aí tocando assim. Misericórdia, né? Não, misericórdia sem causa. Ou seja, nunca a sandália fica perto, ela sempre fica longe, tem que chamar o pujari, tem que dar doação. A gente deles deram uma doação, não foi muito, mas geralmente eles pedem uma doação, porque é a sandália de Mahaprabhu que está toda lá, né? Está dentro de uma latinha, assim, enfim. Mas está lá, é a sandália dele, nos tocou, misericórdia. Existem essas misericórdias no dança sagrado, né? Sim. Mas tocar na sandália de Mahaprabhu não é uma coisa física, é uma coisa de sentimento que você tem mesmo. Né? Você tocar nos pés de Mahaprabhu tem que ser através dos pés de Nityananda Prabhu. E quem é Nityananda Prabhu é Guru Tattva, então tem que ser através do Guru. Então essa conexão que nós temos com o Guru, isso é que nos dá a vida espiritual. Então a gente vem para Bharatavarsha para estar com o Guru dele. Tanto é que quando ele não está, a gente fica triste, né? A gente fica esperando e amanhã ele vai embora. Então a gente fica com sentimento de separação. Sim? Porque realmente é algo que preenche a nossa vida. Né? Ser um guru, um discípulo não é nada. Né? Então você via Bharatavarsha, né? Significa estar conectado com o guru, estar conectado com o devoto puro. Ou seja, com uma pessoa que realmente te leve, né? Para o mundo espiritual. Bharatavarsha, claro, as pessoas aqui são muito afortunadas, por quê? Porque elas têm um nascimento superior, né? Claro. Mas se elas seguem o Sanatana Dharma, né? Ou seja, se elas seguem os princípios, né, da religião suprema. Senão, a gente vê as pessoas aqui, muitos, né, são materialistas também, né? Muitos estão desviados, assim, ou seja, nasceram em Bharatavarsha, mas não falam de Krishna, não têm conexão com Krishna, assim, não sabem nada de Krishna, nada. E eu diria que a maioria da população daqui da Índia é assim. A Índia tem 1 bilhão, né, e 600 milhões, 500, é o maior país mais populoso do mundo, né? Passou a China. É muita gente, é gente que não acaba mais.
é barulho, é tudo, enfim. É muita gente mesmo. E a maioria não tem uma conexão com Cristo, assim, a maioria. Aqui você vê que muita gente tem, como, claro, está até as Mahaprabhu, então é boa, Haribo, lá, em Vrindavan, tudo é ótimo. Mas a maioria das pessoas, dos habitantes de Bharata Varsha, não tem conexão com Cristo, não sabem nada. Ou seja, você pode pregar para eles, ensiná-los, né? Porque, então, é uma questão de consciência. Né? Bharata Varsha, está em Bharata Varsha, pessoas de um dano sagrado, é uma questão de consciência. Né? Não adianta nada você estar no dano sagrado se a sua meditação, se você tem uma meditação, a mente materialista, isso não adianta nada. Tem pessoas aí que nasceram em Vrindavan, nasceram em Mayapur e não seguem Mahaprabhu, não seguem Radha Krishna. É assim. Agora, claro, na viagem sempre tem muitas experiências, coisas engraçadas, assim, mais coisa mística, assim, vi Krishna, vi não sei o quê. Não, a gente não vai falar isso, né? Mesmo que a gente tivesse visto, né? Não é esse o ponto, né? O ponto é realmente ver o Guru, ou seja, ver o Guru através do serviço, através da dedicação e mudar a nossa mentalidade materialista, a mentalidade preguiçosa que a gente tem, né? Quando a gente faz isso, a gente está realmente vivendo, né, essa viagem em Bharata Varsha, na Índia. Já chegamos ao fim de mais uma live. Agradecemos a participação de todos, a todas as perguntas enviadas. Nos vemos na semana que vem, provavelmente no Brasil. Jai Hare Krishna. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacacharya Stotrasatas Srimad Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj Ki Jai.